Olá pessoal, tudo bom? Vamos lá, retomando. Então assim, lembrando que às vezes eu paro um tempinho na aula, mas não é para contar piada, eu não paro. Meu objetivo aqui não é enrolar de forma nenhuma. Eu me coloco no seu lugar aí, eu não gostaria que professor nenhum fizesse comigo, então eu não faço com você. Pode ter certeza disso. Quando eu parar para falar outros assuntos, pode ter certeza que é algum assunto ligado para a sua classificação. Porque eu sei que o seu objetivo aí é passar no concurso. E eu sei que às vezes a gente, quando vai estudar para concurso, a gente fica meio perdido. Eu sei que a gente é tanto conteúdo, é tanta informação, tanta videoaula que você tem que assistir, que às vezes você fica perdido, você não sabe nem por onde começa. Então eu sei disso, eu já fui aluno, eu também tive essas dúvidas, eu também tive essas perguntas e eu uso as minhas aulas para orientar também. A minha aula não é só raciocínio lógico, é raciocínio lógico estratégico. E um raciocínio lógico estratégico tem um diferencial, sim, de você ter ideias, de você ter uma visão diferente de um assunto que a maioria tem. Então, assim, aqui meu objetivo é fazer você passar em concurso. E por isso que às vezes, de vez em quando, eu vou parar, dar uma parada, falar alguma coisa e logo depois eu acelero um pouco. Aí depois eu paro, falo, tudo ligado ao concurso. Você pode, não tenha dúvida disso. Eu não vou chegar aqui para falar nada que não caia em concurso. O objetivo aqui é fazer você passar, é você ganhar tempo, ganhar estratégia em relação aos seus concorrentes. Meu objetivo aqui é que você passe. Isso é mais importante. Aqui não é para você dar aula de raciocínio lógico. Aqui é para você usar essa ferramenta e fazer você ganhar pontos valiosos no seu concurso. Ok? Então, vamos lá. Olha só. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre argumentos, tá? Lembra que nós falamos um pouquinho de argumentos, tá? Argumentos usando o ou. Mesmo sem eu falar nada. Se eu fizer só isso aqui com vocês, ó. Seu cérebro puxa a ideia? Tenho certeza que puxa. Se você olhou as aulas lá atrás, se você está seguindo a sequência que eu estou pedindo, você com certeza o seu cérebro já puxou essa ideia. Eu não preciso falar mais nada. Só esse desenho aqui ele já puxou. Se eu fizer argumentos usando todo, ó, eu não vou falar nada, eu só vou desenhar. Pronto, seu cérebro já puxou a ideia. Eu não preciso falar mais nada. Um desenho fala mais do que 1000 palavras. Então isso aqui eu tenho certeza que você lembra, eu tenho certeza que você lembra, tá? Então nós vimos argumentos usando o ou, argumentos usando o todo, e agora nós vamos usar argumentos usando o se então. Esse aqui é o que a gente vai demorar mais um tempinho, porque ele é muito importante. Argumentos usando se A. Botar assim, se A, então B. Nesse caso aqui a gente vai demorar mais um pouquinho, porque eu tenho que te explicar um detalhe aqui, tá? Primeiro, olha só. Primeiro o examinador faz, tá? Depois, versus. Segundo, você conclui, tá? O que eu estou querendo dizer? Primeiro o examinador faz alguma coisa e depois você conclui. Para isso, eu tenho que te dar uma frase. Eu vou colocar essa frase aqui, ó. Se João tem nível superior, então ele tem nível médio. Tá? Só para a gente entender. Olha só. Essa frase aqui, se João tem nível superior, então ele tem nível médio. Eu te pergunto, ele tem nível superior? Se João tem nível superior, ele tem nível médio, essa frase ela tem lógica para você, concorda? Ela é uma frase clara, é uma frase comum, a gente ouve normal. Só que é o seguinte, sempre vai ser, em argumentos, eu preciso do pontapé, tá? O pontapé é sempre do examinador, sempre o pontapé dele, tá? Pontapé do examinador.
que eu estou falando? Ele sempre vai te afirmar alguma coisa e você vai concluir outra. Então, ele sempre te dá um pontapé e você fala do outro. Por exemplo, nessa questão aqui, se ele falar para você que João tem nível superior, toda vez que ele falar que ele tem, nós vamos fazer uma barra aqui embaixo, tá? Então, é como se ele falasse, ó, se João tem nível superior, então ele tem nível médio. Aí ele fala, olha, João tem nível superior. E ele vai te perguntar, o que você conclui? Se ele falar de um lado, olha, se ele confirmar para mim, é como se ele confirmasse alguma coisa. Tá? Quando eu falar confirmar, ó, é a primeira frase. Pode ver que eu confirmei aqui. Ó. Quando confirmar, eu vou colocar a barra, tá? Colocar a barra embaixo. Eu te pergunto, ele falou daqui, você fala do outro lado. Sempre vai ser assim. Ah, e se ele falar daqui, você vai falar daqui. Sempre ele fala de um, você fala do outro, ok? Então, quando ele fala que João tem nível superior, o que você fala com relação ao outro lado? Se ele confirmar a primeira, o que você faz? Olha só. Aí vamos pela lógica aqui da frase. Se João tem nível superior, o que você já sabe? Que ele tem nível médio. Concordam? Se uma pessoa tem nível superior, é porque ela tem nível médio. O que eu estou querendo dizer? Se ele confirmar a primeira frase, você vai confirmar a segunda independentemente do que está escrita, tá? Ó, confirmar o B. Então, essa frase aqui tem lógica. Agora, se eu falasse assim, ó, se gato voa, o pato, então o pato late. E o examinador, por algum motivo, ele afirmou para você que o gato voa. Qual é a conclusão que você vai tirar? Que o pato late. Você vai chegar lá procurar nas opções A, B, C, D, E, o pato late. Vai ser a resposta. Porque se ele confirmar a primeira, você vai confirmar a segunda. Tá ok? Só que toma cuidado que confirmar não é porque a frase está positiva aqui não, tá? Porque aqui ele poderia colocar assim, ó, se gato não voa, o pato late. E ele confirma para você que o gato não voa. Então, se ele confirmar para você que o gato não voa, você vai confirmar o outro lado e falar, opa, então o pato não late. A conclusão vai ser pato late. Confirmar, gente, é dizer a mesma coisa. A gente vai entender isso aqui na prática, vai ter exercício sobre isso aqui. Mas primeiro você precisa entender essa teoria aqui, tá? Aqui a teoria, ela é importante a gente perder um tempinho aqui para ganhar lá na frente, tá? Então olha só, aqui está uma frase condicional. Se ele confirmar a primeira, a gente já sabe o que a gente vai fazer, confirmar a segunda. Agora, e se o examinador negar a primeira? Se ele negar a primeira, é como se ele falasse assim para mim, ó, toda vez que ele for negar, eu vou colocar um tio aqui em cima, tá? Se ele negar a primeira, eu te pergunto, o que você fala da outra? Aí é você, ó, ele faz, você faz da outra. Ele faz de um lado, você faz do outro. Se o examinador negar a primeira frase, ele vai ter que falar o que para você entender que ele negou? Ali tá, João não tem nível superior. Aliás, João tem. Ele afirmou para você que João não tem, então ele negou. Se ele negar a primeira, eu quero saber o que você tira de conclusão da segunda. Vamos lá. O que vocês acham? O fato de João não ter nível superior, você sabe dizer se ele tem nível médio? Você sabe dizer se ele não tem nível médio? Não. Você não conclui nada. Não conclui nada. Eu não sei concluir. Se ele negar a primeira, eu não sei falar da segunda. Gente, isso aqui parece confuso no início, é normal, tá? Isso aqui eu já sei, toda minha aula presencial, isso aqui é normal. Os alunos sentem um pouquinho de dificuldade nessa parte. Eles demoram um pouquinho para entender isso aqui, é normal. Então, assim, até vocês entenderem onde a gente vai usar essa jogada. Eu só peço vocês entenderem um pouquinho agora, ela é importante, que nós vamos fazer daqui a pouco questões. Mas primeiro eu só quero que você entenda até agora o quê?
Se o examinador confirmar a primeira frase, ou seja, se ele disser para você que a primeira frase é verdadeira, ou seja, aconteceu aquilo, você confirma a segunda. Não quer nem saber o que está escrito, confirma. Se ele confirmar a primeira, confirma a segunda, ponto final. Não quer nem saber o que está escrito. Ah, mas e se ele negar a primeira frase? Se ele negar a primeira, você não sabe falar da segunda. Aí você pula. Aí, o que você já sabe? A segunda não sabe falar. Só isso, tá? Então, assim, o que ele teria que falar? Não sei falar da segunda ali. Aí, essa seria a resposta nas opções para marcar A, B, C, D, E. Ok? Então, vamos continuar. Agora, olha só. Qual seria a resposta aqui? Qual seria, ao invés de colocar nada, qual seria a resposta plausível para mim? Como é prova múltipla escolha, vamos lá. Se ele negar essa, o que eu vou falar? Não sei se tem nível médio. Pronto, eu não sei informar. Pronto, é só isso. Você vai ter que procurar uma informação que esteja dizendo, não sei dizer. Pronto, é isso. Agora, o que está faltando o examinador fazer nessa frase aqui? Se ele confirmar o B. Ó, lembrando que agora a gente vai usar como padrão. Confirmar é sempre colocar um traço embaixo, tá? Só para obedecer um padrão. Se ele confirmar o B, eu te pergunto, o que você fala com relação ao A? Vamos lá? Confirmar o B. Ele falou o que para você? Que João tem nível médio, certo? É como se o examinador afirmasse, em algum momento, a gente vai ver como é que faz essa questão, tá? Mas ele em algum momento afirmou para você que João tem nível médio. Se João tem nível médio, eu quero saber o que você fala com relação a tem nível superior. O que vocês acham? Ele afirmou, olha, João tem nível médio, ponto. Então, o que você pode concluir? É isso que ele vai te perguntar. Se ele tem nível médio, ele confirmou o B, concorda? Que isso aqui faz o papel do meu B. Está depois da seta. A seta estaria aqui, no lugar da vírgula. Ah, então B. Ó. Então, vamos lá. Se ele confirmar a segunda, o que você tira com relação à primeira? Se ele tem nível médio, você sabe falar se ele tem nível superior? Não. Você sabe dizer se ele não tem nível superior? Também não, eu só sei que ele tem nível médio. Se ele tem nível médio, eu não sei dizer se tem nível superior. Então, a mesma coisa. Não sei se tem nível superior. Tá? Pronto. E qual é a última coisa que está faltando fazer? O examinador negar o B. Tá? Se ele negar o B, vamos lá. O que ele falaria para você entender que ele negou o B? É como se ele falasse assim para você, olha, o João não tem nível médio. Aí ele está querendo que você fale com relação ao outro. Vamos lá. Se ele não tem nível médio, o que você garante? Que ele não tem nível superior. Então, se ele negar o B, você vai negar o A. Parece confuso, eu sei, mas vocês logo vão entender como é que isso aqui funciona, tá? Peço a vocês só para não pular essa parte. Não pulem, porque ela vai ser fundamental nas próximas aulas. O que eu estou querendo dizer para vocês? Se o examinador confirmar a primeira, você vai confirmar a segunda. E se o examinador negar a segunda, você vai negar a primeira. Pode ver que você faz sempre a mesma coisa com ele. Ó. Se ele confirmar, você confirma. Se ele negar, você nega. Mas ele só pode confirmar ele só pode confirmar um caso. É o primeiro. É a primeira frase que ele vai ter que confirmar. Se ele confirmar a primeira, você confirma a segunda. Só que se ele negar a segunda, você vai ter que negar a primeira. Só isso. Ok? Então, vou dar um outro exemplo aqui. Ó. Se não chove,
pato voa. Ó, digamos que ele afirmou, ele me deu essa frase e logo depois ele afirmou, tá, que não chove. Ele afirmou para mim, olha, em algum momento, na hora do pontapé, aí a gente vai ver nas questões, mas na hora do pontapé, ele vai afirmar para você, olha, não chove. Se não chove, ele afirmou, eu te pergunto, o que você conclui? Pato voa. Você vai procurar nas opções, onde é que está pato voa, é a resposta. Ok? Mas lembre-se que aqui, ó, ele vai afirmar para você não chove. Tem que ser a mesma frase, ó. É a mesma. Isso é confirmar. Confirmar não tem nada a ver com frase positiva, negativa, nada disso. Confirmar é dizer a mesma coisa. Isso é confirmar, tá? Se ele confirmar a primeira, você vai confirmar a segunda. Independente, vou até botar um não aqui, para a gente treinar, que não quer dizer que seja frase positiva. Então, se ele confirmar a primeira, você confirma a segunda. Ponto. Essa é a resposta. Então, a resposta você vai procurar lá nas opções, A, B, C, D, onde é que ele está dizendo que o pato não voa. Pronto. É a resposta. Agora, se no lugar do pontapé, ele dissesse assim para mim, chove. E aí? E aí? Olha só, o que esta frase está fazendo com essa? O chove está dizendo que está fazendo com relação a não chove. Está valendo essa aqui, porque essa aqui é uma afirmação. O que essa frase está fazendo com essa? Ele fez o quê? Ele negou. Ó, pode ver que ele falou o contrário, tá? Ele falou o contrário, ele negou. Então, se ele negar a primeira, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que negar a... Pode negar a segunda? De jeito nenhum. Eu não sei falar. Porque se ele negar a primeira, eu não sei falar da segunda. Então, o que você vai ter que procurar no gabarito? A, B, C, D. Você vai ter que procurar onde é que ele diz, não sei dizer se o gato voa. Pronto, é isso aí. Vai ter que ser isso aí. Você vai ter que procurar uma resposta dizendo que não sabe dizer se o gato voa. Só isso. Ok? Você vai ter que procurar isso aí. Então, isso é essa jogada que a gente vai fazer daqui para frente, tá? Essa matéria é uma matéria que eu tenho que demorar mais tempo agora, porque eu sei que se eu jogar aqui de qualquer jeito, daqui a pouco vocês vão parar, vocês vão travar. Então, é importante eu perder um tempinho aqui para que a gente ganhe lá na frente. Aqui sim, aqui vale a pena a gente perder um tempinho razoável. Se ele falasse aqui para mim assim, ó, gato voa. Ele afirmou para mim. Eu quero saber o que você conclui. Qual é a sua conclusão? E aí? O que vocês falariam? Se ele falou que o gato voa, o que ele fez com essa... Ele falou com relação à primeira frase? Não. Ele está falando com relação à segunda frase. O que essa frase fez com essa? Ele negou. Concordam? Só que se ele negar a segunda, aí sim, o que você faz? Ó, aqui tá gato voa, aqui dá não voa. Por isso que eu coloquei um tio aqui em cima. Ó. Porque a afirmação é essa, ele negou a segunda. Se ele negar a segunda, você nega a primeira. Só que a primeira tem o não. Não quer dizer o quê? Sim. Então você conclui que você conclui que chove. A conclusão vai ter que ser que chove. Ok? Agora, e se a frase fosse essa daqui? Gato não voa. Ó, toma cuidado que eu estou te passando uma ideia aqui, uma linha de raciocínio. Depois vocês vão entender por que eu estou falando assim, tá? Vocês vão entender como isso aqui vai te dar rapidez. A ideia aqui é treinar vocês serem rápidos de raciocínio. Isso aqui vai te dar rapidez. O que você sabe? Que gato não voa.
Esse aqui é o pontapé dele, tá? É o examinador que te dá, pontapé. Gato não voa. Essa frase é igual a essa, ó. Então ele confirmou a segunda. Mas se confirmar a segunda, você sabe falar da primeira? Não, não sabe falar nada. Então o que você vai ter que dizer como conclusão? A conclusão vai ter que ser: não sei se irá chover. Pronto. É a ideia. Ele vai ter que dizer alguma coisa que não sabe. Pronto, essa é a ideia. Tá? Que não sabe. Ok? Vai ter que dizer isso aí. Agora, o que eu preciso que vocês não... Assim, eu preciso que vocês não confundam metodologia de outro professor com a minha metodologia agora. Por quê? Não quer dizer que esteja errado, tá? Cada professor tem a sua metodologia. Mas assim, se vocês trouxerem o linguajar de outro professor para a minha aula, provavelmente vocês vão começar a se confundir. Se vocês ficarem, não, porque isso aqui é o verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, falso com verdadeiro, vai dar um nó na sua cabeça. Isso aqui é a minha experiência em sala de aula, no presencial. Eu sinto muito isso. Os alunos começam a se confundir, começam a se embaralhar quando eles trazem ideia de outro professor para a minha aula. Então, assim, não quer dizer que esteja errado, só isso vai te prejudicar. Então, se você entendeu esse tipo de questão com outro professor, não, eu já entendi lá, tá tranquilo, então nem assista essa metodologia. O que vocês não podem fazer? Misturar metodologias. Vocês têm que escolher uma metodologia e seguir essa metodologia. Misturar vai dar um nó na sua cabeça. Porque eu tento usar um lado, eu tento usar matemática, eu sou matemático, tá? Mas eu tento usar o lado do português para explicar a lógica matemática, tá? Então eu uso o português, eu puxo para a matemática. Então existe também, eu poderia falar aqui usando a matemática em si, só que aí eu tô usando a metodologia da matemática. E eu sei que muita gente tem medo de matemática, por isso que eu estou tentando evitar. Mas o que vocês não podem fazer é misturar metodologias, senão vai dar um nó. Pode escrever o que eu estou dizendo, eu sinto isso na aula presencial, que os alunos, eu falo, não façam assim, e alguns alunos vão lá e ficam misturando. Aí fica, não, porque isso aí eu sei, é o verdadeiro com falso com verdadeiro, não sei o quê. Aí chega uma hora que ela vai travar. Por exemplo, daqui a pouquinho vocês vão ver que a gente vai fazer questões desse tipo. E lá na frente eu vou começar a fazer junções com ideia que eu plantei lá no início. Se você chegar agora, não, agora eu vou seguir fulano. Se você, tudo bem, não está errado. Só que o problema é, lá na frente, provavelmente você vai começar a se embananar. Porque eu vou estar usando a metodologia que eu usei ao longo do curso. Ao longo do curso eu estou construindo ideias. Por isso que eu peço a vocês, não pulem essa parte. Não pulem. Por mais que você entenda, não, mas eu já sei fazer do outro professor. Perfeito. Mas é porque eu vou precisar dessa ideia daqui a pouco. Nós vamos fazer questões lá na frente que eu preciso dessa linha de raciocínio. Essa linha de raciocínio, ela é importante para você, não agora, é lá na frente. Vão ter questões que a gente vai misturar várias ideias. E aí que mora o perigo, você misturar a minha metodologia com a metodologia de outro professor. Lembrando que ninguém está errado. Eu tenho a minha, ele tem a dele, os dois estão certos. Só que não dá para juntar. Não dá para fazer união, senão dá um nó na sua cabeça. Ok? Vamos lá. Então, olha só. O que eu quero que vocês... Sempre o último exemplo agora, eu vou... o que eu quero que vocês saibam? O examinador só pode fazer duas coisas. Só existem duas coisas para o examinador. Ele está amarrado. Ele só pode confirmar a primeira frase. Ah, mas e se ele confirmar a segunda? Não pode. Eu não sei falar. Ele só pode confirmar a primeira ou ele vai ter que negar a segunda. Só isso que ele vai poder fazer. Mais nada. Então, se ele fizer qualquer outra coisa, você não sabe dizer. A resposta vai ter que ser não ser a resposta. Essa é a resposta. Essa vai ter que estar nas opções para marcar, tá? Lembrando que eu estou te explicando aqui voltado para questões de múltipla escolha. Se fosse para uma prova do CESP, a gente teria uma outra jogada, uma outra linha de raciocínio.
Só que agora é uma prova múltipla escolha. Cada banca tem a sua estratégia, tá? Então, só para vocês verem mais uma ideia. Se tenho carro azul, o céu não é azul. Pronto. Não precisa ter lógica nenhuma, tá? Só que agora eu vou apagar aqui. Vamos tentar fazer agora sem olhar para cá. E aí? O que você vai ter que fazer aí? O que vocês acham? O que está faltando? Pontapé. Eu tenho que te dar algum pontapé. Esse pontapé aqui, vou apagar todas as informações aqui para que você faça isso aqui. Vamos lá, vamos tentar relembrar. Se o examinador confirmar para você que tem carro azul, eu tenho carro azul, ele confirmou. O que você vai ter que fazer? Confirmar a segunda. Então, se ele falar que a primeira aconteceu, você vai falar que a segunda aconteceu. No gabarito A, B, C, D, E, eu vou procurar A, B, C, D, E. Eu vou procurar onde está dizendo que o céu não é azul, tá? Então, vou procurar isso aí. Então, olha só. Só que eu estou falando, eu estou botando A, B, C, D, E porque eu estou dizendo qualquer banca, tá? Qualquer banca múltipla escolha é assim que você vai fazer. Porque algumas vocês vão ver que vai ter só até a letra D, tá? Ou até a letra E. Depende da banca, tá? Eu estou dizendo de forma genérica, múltipla escolha. Então, olha só. Se ele confirmar a primeira, você confirma a segunda. Digamos que o examinador fale assim para mim, ó. O céu é azul. Eu quero saber o que você conclui. E aí? Rapidamente. Se ele falar que o céu é azul, é porque ele negou essa. Concordam? Ali está dizendo que não é, então é porque está dizendo que é. Se ele negar a segunda, você nega a primeira. Ou seja, quer dizer, o que você sabe? Tenho não carro. O que você fala? Não tenho carro azul. Então a conclusão vai ter que ser não tenho carro azul. Pronto, aí você vai lá nas opções e procura onde ele está falando não tem carro azul. Pronto, é a resposta. Ok? E agora, e se ele falasse assim para mim, olha, eu tirar essa barra aqui de baixo, e se ele falasse assim para mim, ó, o céu não é azul. Eu quero saber que conclusão você tira. Se ele falar para mim que o céu não é azul, ele está confirmando essa. Perfeito. Se ele confirmar a segunda, eu não sei falar da primeira. Então, qualquer conclusão, a conclusão vai ter que ser o quê? Não sei se tem carro azul ou não. Pronto. Aí a conclusão vai ter que ser, não sei se tem carro. Aliás, não sei não. Pode ser, não sei se tem, não sei responder, não sei. Tudo que gerar dúvida pode, tá? Pode ter que tenha ou não carro azul. Então, assim, certeza eu não tenho. Então, se falar aqui, eu tenho carro azul, não. Não tem carro azul, não. Os dois estão errados. Eu não posso falar nada. É isso que vai ter que ser a resposta, tá? Eu não sei afirmar. E se ele falasse para mim, aqui no lugar, ele me desse aquela frase e ele falasse, olha, eu não tenho carro azul. Eu quero saber que conclusão você vai tirar. Se não tem carro azul, tá? Vamos lá, não tem carro azul. E aí? O que ele mexeu com a segunda frase? Não. Ele mexeu com quem? Com a primeira. Pode ver que é a minha primeira frase. E só que o que ele fez com a primeira? Ele negou. Se negar a primeira, você sabe falar da segunda? Não. Então a conclusão vai ter que ser o quê? Não sei se o céu é azul. Pronto. Não sei se o céu é azul. Pronto. Aí você vai procurar na resposta onde é que está dizendo não sei se o céu é azul. Pode dizer então que o céu é vermelho? Não, porque o fato de eu não saber se ele é azul não quer dizer que seja vermelho. Você tem que falar que não sabe responder. Essa seria a resposta, ok? Então assim, o que eu preciso que vocês façam? Agora nessa aula, foi uma aula só de teoria. Agora foi uma aula em que eu precisava perder um tempinho agora estratégico. Porque na próxima aula você vai ver que isso aqui vai te dar agilidade, você vai responder rapidamente as questões, ok? Mas eu preciso que você volte e entenda essa aula. Não pulem essa aula de jeito nenhum. Lá na frente vocês vão entender o porquê. Primeiro só dá um tempinho, vocês vão ver na próxima aula
Eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.